Virando a página, a gente fala agora de um outro destaque importante desta quarta. A internet 5G começou a funcionar hoje em Brasília. E para a gente entender o que muda com essa nova tecnologia aqui no Brasil, vamos conversar com o André Miceli, diretor executivo da Infobase, coordenador do MBA de Marketing e Negócios Digitais da FGV. André, boa noite. Obrigado pela presença aqui com a gente mais uma vez. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. André, para começar a conversa, eu queria que você já explicasse que, apesar do início dessa operação, da disponibilização do sinal do 5G lá em Brasília, ele não pode ser acessado de qualquer aparelho, né? Não é qualquer um que vai poder acessar o 5G, pelo menos nesse primeiro momento, né? Existem 64 aparelhos, segundo a Anatel, que estão habilitados a receber esse sinal, o sinal 5G. Nada vai precisar ser feito pelos donos desses aparelhos, você não vai precisar modificar o seu plano e nem contratar nada diferente do que você já tem contratado. O acesso simples à internet já garante que a utilização do 5G vai acontecer quando a antena estiver disponível. E tem previsão de quando essa tecnologia vai avançar para o restante do país, ou pelo menos nas principais capitais brasileiras, André? Tem previsão, existe um plano de que junho de todo ano haja uma expansão da cobertura no Brasil, e a previsão inicial era que as capitais já estivessem cobertas em junho de 2022. Isso evidentemente não aconteceu, a gente teve um adiamento para setembro. Brasília começou agora, em 29 de setembro desse ano, as principais capitais do país já devem ter a tecnologia. E como é que foi esse primeiro dia, André? Você acompanhou? Funcionou direitinho? Você tem contato com muita gente aí da área, né, do setor de tecnologia, que deve ter já testado nos primeiros momentos o acesso ao 5G. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Houve o relato de algumas instabilidades, umas variações do 5G retornando para o 4G, especialmente em alguns aparelhos, mas nada fora do esperado. Dá para dizer que foi um sucesso nesse primeiro dia, entendendo que um sucesso prevê instabilidades nesse primeiro momento. O sinal do 5G, apesar de ter maior performance e maior estabilidade, ele tem a onda do 5G é menor, a cobertura, o alcance é menor. Então, as antenas, se não estiverem bem posicionadas e com a área de cobertura bem definida, a gente vai ter sem dúvida nenhuma que conviver nesse primeiro momento, no momento da instalação, no momento desse rollout, no momento em que os sinais estiverem sendo disponibilizados para a população, a gente vai conviver com pequenas áreas de sombra e instabilidade. Nada diferente do que a gente aprendeu a conviver por anos, inclusive no 4G. A diferença, no final das contas, é que essa instabilidade vai durar menos tempo em função das características do leilão, que foi muito mais bem feito do que na fase anterior. Agora, André, você mesmo está explicando para a gente que é preciso que haja mais investimentos em infraestrutura, mais antenas para que, além de um bom sinal, haja uma cobertura eficaz, e isso eu imagino que vai custar mais para as operadoras. Consequentemente, isso vai acabar sendo também repassado para o nosso bolso futuramente? Eu entendo que não. A cobertura foi feita no leilão de maneira que... O leilão foi feito de maneira que essa cobertura estivesse definida já naquele momento. As empresas que decidiram participar do leilão, elas levaram territórios menos interessantes e mais interessantes ao mesmo tempo. Então, o Brasil inteiro está coberto, a conta vai chegar, e o que se espera é que a receita gerada pelas empresas e pelos serviços que vão acabar naturalmente acontecendo, essa receita seja suficientemente grande para gerar e retornar o investimento para as empresas que vão prover esse tipo de infraestrutura para todos nós. Vale lembrar que a imensa maioria dos serviços que a gente usa hoje, associados ao nosso celular e à conectividade em geral, são serviços que não existiam no 4G. É bastante provável que algo análogo aconteça em poucos anos depois da instalação do 5G. A gente deve assistir uma nova onda de disponibilização de serviços, aplicativos e empresas que vão acabar nascendo depois dessa implantação.
e, naturalmente, em função dessa nova onda, modelos de receita e outras formas de renda para as empresas que provêm esse serviço de infraestrutura vão acabar acontecendo também. E você estava explicando para a gente que os aparelhos precisam ser habilitados ao acesso ao 5G, né, André? E é um número pequeno, achei pequeno o número, 64 aparelhos apenas habilitados aqui no Brasil hoje para receber o 5G. Você imagina que essa oferta deva aumentar com o passar do tempo, agora que o 5G já está sendo oferecido, a princípio, lá na capital, e nos próximos meses deve chegar a outras cidades do Brasil também. Você imagina que os fabricantes de smartphones, de computadores, devam ampliar a oferta dos produtos que acessam 5G aqui no Brasil? E qual o custo disso? São mais caros pelas experiências que já há em outros países? Os smartphones, por exemplo, que acessam 5G, eles são mais caros, André? Pela tecnologia em si, não. Esses 64 modelos, eles já vêm chegando sem que muitas vezes a gente nem se dê conta. Evidentemente, os fabricantes comunicam isso para o mercado, mas quando a tecnologia não está disponível, a gente não consegue sentir a diferença. E a tecnologia em si não vai tornar o aparelho mais caro. Algumas vezes o que acaba acontecendo é que com o lançamento desses aparelhos de nova geração, acabam sendo embarcadas outras tecnologias, outras câmeras, microfones e outros aparelhos, outras funções que acabam tornando esses aparelhos mais sofisticados e, consequentemente, mais caros. Mas o device, a parte que faz com que a conexão 5G em si aconteça, não vai ser responsável por deixar o aparelho em si mais caro. A competição vai tratar de regular esses preços, de oferecer soluções mais baratas, e o próprio mercado tende a ajustar em função de oferta e demanda e o benefício que cada aparelho vai entregar para os consumidores. Os preços vão naturalmente se ajustando, assim como a gente viu acontecer com o 4G, que por si só não tornou os aparelhos mais caros. Isso vai acontecer muito provavelmente com a chegada do 5G também. Agora, André, para a gente fechar e de forma bem simples, para leigos como nós, acredito que o Brown também compreendermos. Estou no balaio também. Eu mais que você, com certeza. Quais são os benefícios em curto e longo prazos do 5G, tanto para as empresas, você mencionou a criação de novos serviços, eu quero que você explique um pouco mais sobre isso, e para nós, usuários comuns? Dá para resumir em dois grandes grupos de benefício. Um é a performance. A gente vai encontrar uma conexão que muitas vezes vai ficar 100, 150 vezes mais rápida do que a conexão que a gente tem hoje. E outro é a estabilidade. Essas variações e quedas de sinal que nós temos que conviver hoje vão deixar de acontecer também. Então, esses dois grandes grupos de vantagem vão ser explorados pelas empresas em serviços e novos produtos. O que isso significa? Que a gente vai ter empresas que vão fazer entregas com drones, que vão precisar ter conexões com as suas empresas o tempo inteiro, carros que vão ser autoguiados. Um carro não pode se fazer valer de uma conexão 4G, porque ele não pode perder essa conexão. A conexão não pode ficar lenta. No 5G, um carro autoguiado se torna viável. Conexões que, por exemplo, tem a coleira de animais que vão ser levados para passear por pequenos devices. Ao invés de você levar o seu cachorrinho para a rua, você vai ter uma coleira que vai fazer um determinado percurso. Ou então, smart devices, tecnologias vestíveis nos relógios, nos tênis e roupas em geral, que vão monitorar a gente frequentemente e passar informações sobre a nossa saúde para que esse monitoramento possa nos ajudar a fazer uma manutenção preventiva dessa nossa própria saúde. Enfim, negócios que vão nascer em função de velocidade e de estabilidade da conexão. Legal. Aí o André Miceli, diretor executivo da Infobase, coordenador do MBA de Marketing e Negócios Digitais da FGV. Obrigado mais uma vez, André, pela entrevista. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, um abraço para todo mundo.